Fala, 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 tribo do PEC! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético. O meu nome aqui é Bruno da Gama e eu sou coach de saúde integrada. Bem-vindo a este episódio do Projeto Energia Crônica. Se você está aqui assistindo o replay dentro do nosso grupo Tribo do PEC no Facebook, faz o seguinte, primeiramente, curte aqui o vídeo logo abaixo. E depois, deixe um comentário, dá um oi aqui para mim, falando que você está aqui presente, porque este episódio de hoje, para mim, é muito, muito especial. Hoje, a gente vai estar falando aqui do que eu chamo dos 3 Qs da água. Como, literalmente, triplicar a sua energia com este protocolo. Presta muita, muita atenção nesses 3 Qs que a gente vai estar falando hoje aqui, porque uma coisa você precisa entender: água, luz e magnetismo vem antes de tudo. De nada adianta a gente aqui ficar falando sobre o que todo mundo está falando por aí, de nutrição, de atividade física, de suplementação. Tudo isso vale a pena? É claro que vale, mas a gente sempre dá um passinho atrás e entende que água, luz e magnetismo é o que forma a vida. É isso mesmo. Sem água, sem luz, sem magnetismo, não existe vida neste planeta. Então, será que é interessante a gente aprender mais sobre água, luz e magnetismo? O que você acha? É claro que sim, é claro que sim. Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou super empolgado para falar sobre este conteúdo de hoje e eu vou tentar fazer o meu melhor para resumir ao máximo. É claro que a gente poderia ficar falando aqui por horas e horas sobre este assunto, sobre a água, porque é muito importante. A água está em tudo. Na verdade, o seu organismo, você sabia que é mais de 70% água? Claro, quando passa os anos, a gente tende a perder água e é por isso que a gente envelhece, na verdade. Então, a gente tem que manter o nosso nível de hidratação. Porém, hidratação não é apenas só beber mais água, não é apenas só tomar 8 copinhos de água por dia, como dizem por aí na internet. Você bota aí no Google e você vai ver quanto de água que eu preciso tomar por dia. Ah, você precisa tomar 8 copos de 200 ml, 2 litros de água. Não, nada disso, isso é tudo uma baboseira, eles não entendem nada do que você vai estar entendendo aqui, porque vai muito, muito além. Se você quiser saber ainda mais sobre esse tópico de água, eu sugiro que você confira o episódio número 155 do Projeto Energia Crônica, onde a gente entrevistou, eu e a Vá, a gente fez uma entrevista com uma pessoa chamada Bruno, também é o meu xará, Bruno Espósito, onde a gente fala só sobre água. E esse episódio, eu diria que ele é mandatório para você que quer conhecer mais sobre o assunto da água. Combinado? Então, episódio 155 do Projeto Energia Crônica, a gente fala mais sobre esse assunto, porém a gente não falou sobre os 3 Qs da água. Tá pronto? Se você está pronto, deixa aqui o comentário. Vamos que vamos. Vamos ao que interessa. Que, e quando eu estou falando dos 3 Qs da água aqui, eu estou falando sobre a letra Q, porque as 3 palavras começam com a letra Q, por isso eu chamo do protocolo dos 3 Qs da água. Entendido? Bom, vamos lá. Q número 1. Qual que é o Q número 1? Qualidade. Ok? Anote aí. Anote aí no seu caderninho do PEC, porque é muito importante o que a gente vai estar falando hoje aqui. Primeiro o Q da qualidade. Qual a qualidade da água que você vai estar consumindo? Porque água não é água. Como assim, Bruno? Nem toda água ela é igual. Depende de onde está vindo a sua água que você está bebendo. A qualidade é muito importante. Você precisa ter este conhecimento, você precisa saber exatamente qual a qualidade da sua água. Da onde que está vindo? Você está filtrando essa água? Você toma direto da torneira? Você compra a sua água? Como que está a água que você bebe? Você sabe? Você já parou para refletir um pouquinho da onde que está vindo a sua água? Porque, deixa eu te falar uma coisa, hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, nesse mundo moderno, globalizado,
a qualidade da água mudou muito. Sabe por quê? Porque o mundo todo mudou. Então a gente vive nesse mundo diferente, onde a gente tem pesticida, a gente tem poluição, e isso entra na água que a gente consome. Existem vários estudos mostrando que água, digamos, de torneira que você abre, muitas delas têm centenas de produtos químicos, de venenos, hormônios. Sabia que tem até anticoncepcional na água? Olha que loucura. Essa eu tenho quase certeza que você não sabia. Fala pra gente aqui se você sabia. Existem pesquisas mostrando que tem algumas, né, não são todas as águas, obviamente, que tem até anticoncepcional. Olha que loucura. Então a gente precisa identificar da onde que está vindo a nossa água, a fonte de onde que está vindo. E 99% dos casos você vai estar ou pegando, como eu falei, de um filtro, ou então direto da torneira, ou você vai estar comprando, provavelmente. Às vezes tem pessoas que existem até esses locais onde você pode ir direto na fonte, numa nascente de água mineral, e pegar a água. Isso é lindo, se aquela nascente estiver boa. Tem gente que tem poço até artesanal, tem várias opções, mas a maioria das pessoas vão cair aqui no que eu estou falando dessas duas opções. Então, ou você deveria, a qualidade aqui, ter um bom filtro, e nesse episódio número 155 a gente fala muito mais sobre todo esse processo de filtragem com muito mais detalhes, ou você deveria comprar uma água mineral no supermercado. Tá? Então essas são as duas opções aqui que a gente recomenda, tanto vocês aqui dentro da tribo do PEC, nossos clientes da mentoria que a gente trabalha, a gente também recomenda exatamente a mesma coisa. Você ou vai estar comprando água mineral, ou você vai investir em um filtro específico. Qual filtro você deve investir? Existem vários no mercado. O melhor, o que a gente garante e o que a gente confia, se chama um filtro de osmose reversa. Anota aí, filtro de osmose reversa, tá bom? Esse é um filtro que a gente recomenda bastante. Por quê? Porque esse filtro, ele elimina tudo que eu mencionei anteriormente, todas essas contaminações que você pode encontrar na água da torneira hoje em dia, vai estar sendo eliminada com este filtro. Então, se você não for comprar água, invista, quando possível, em um filtro de osmose reversa. Mas, Bruno, pode ser o filtro Brita? Pode ser o filtro de barro? Pode ser o filtro XYZ? Claro que pode. Agora, poder é uma coisa, dever é uma outra coisa. Deveria ser? Será que deveria ser? E aqui eu te falo que não. Se você for investir em um filtro, a gente recomenda que invista no melhor. A gente fez um episódio sobre isso. Invista no melhor e chore apenas uma vez. Eu vou repetir, invista no melhor e chore apenas uma vez. Talvez esse filtro de osmose reversa vai ser um pouquinho mais caro, mas você está investindo no melhor, você não vai comprar uma, duas, três vezes e sofrer com isso. Você vai estar investindo no melhor e vai estar adquirindo a melhor água possível. Claro que você precisa remineralizar esta água de osmose reversa, você precisa botar lá uma pitadinha de sal marinho de qualidade, talvez alguns eletrólitos para remineralizar esta água de osmose reversa, porque a água de osmose reversa, ela tira tudo da água, tanto as coisas ruins que você quer tirar, quanto as coisas boas, que são esses minerais, que a água mineral tem lá intacta. Faz sentido? Está fazendo sentido aqui o que eu estou falando em relação à qualidade dessa água? Então, ou você vai comprar uma água de mineral de qualidade, existem várias no mercado, a gente recomenda para quem está nos Estados Unidos, para quem está na Europa, existe a marca Voss, Aquapana, Pellegrino, Perrier, Gerolsteiner, eu acho que é assim que se fala, uma marca alemã, Evian, tem um monte de marca boa de mineral. Agora, um detalhe, se você está me escutando e você mora no Brasil, aí tem um perigo. Se você for comprar água mineral no Brasil, 99,9% das águas minerais vendidas no Brasil são fluoretadas. O que isso quer dizer? Eles pegam a água da fonte mineral, talvez uma água maravilhosa, muito boa,
porém eles adicionam flúor. E algumas águas minerais já tem lá um pouquinho de flúor da nascente, normal, como deveria ser. Mas os brasileiros são malucos. O governo brasileiro é imbecil. Desculpa a palavra, mas eles acham que adicionar flúor na água está fazendo algo benéfico. E eu não quero entrar em todos os detalhes sobre o porquê que o flúor não é bom para a sua saúde. A gente não tem ainda um episódio. Vamos fazer um episódio só sobre o flúor. Mas saiba que adicionar flúor na água atrapalha a energia que você vai estar gerando com esta água. A sua água se torna, digamos assim, menos energética. Você gera menos energia com aquela água. E a gente sabe que água é muito importante, como eu mencionei para você aqui. Então, se você estiver no Brasil, preste muita atenção, porque você vai precisar de um filtro que elimine o flúor, porque ele vai estar na sua torneira, e se você for comprar água, ele vai estar na água. Então, invista num filtro de qualidade no Brasil e um que remova o flúor. Faz sentido? Não vou entrar em todos os detalhes aqui do porquê que você precisa eliminar o flúor da sua vida. Vamos fazer um outro episódio. Então, primeiro o que aqui que precisa ficar claro para você é o que, pessoal? É o que Tribo do PEC fala para a gente aqui, minha amiga, meu amigo bioenergético. Primeiro o que? É o que da qualidade. Muito, muito importante. Você precisa saber a fonte, de onde que está vindo, o que tem naquela água. Porque quando a gente olha para a água, né, se eu pegar aqui, eu tenho um pouquinho de água aqui que está sobrando nessa garrafinha. Vou até tomar, posso tomar? Vamos lá. Tomei essa água, que na verdade a gente usa aqui, não dá para você ver, mas a gente usa um filtro de osmose reversa. Essa é a nossa opção. Aqui a gente não compra água, porque investir num filtro de osmose reversa no começo é um pouquinho mais caro. Esse filtro que a gente tem custa por volta de $350. Para alguns pode ser muito, para outros pode ser pouco. Porém, se você pensar a longo prazo, você vai ficar comprando toda hora água mineral, você acaba pagando esse filtro mais de uma vez. Então, é um investimento inteligente. A gente falou sobre isso. Inteligência ao pensar na sua saúde. Pense como um investidor, não como um consumidor, como faz a grande massa. Você precisa pensar lá na frente. Isso aqui que a gente tem aqui, esse filtro é um investimento na nossa energia, é um investimento na nossa saúde. Tá? Então, voltando aqui para o que a gente estava falando, quando a gente olha para a água, a gente não consegue ver, você não consegue ver essas partículas, esses poluentes, você não consegue ver, você simplesmente toma água pensando que ela é água, mas ela não é água. Então, primeiro o que a gente tem aqui para você é o que? Da qualidade. Você precisa saber a qualidade dessa água. Porém, contudo, todavia, a gente precisa ir para o nosso segundo quê? Tá pronto para o segundo quê? Porque de nada adianta você ter a melhor água do mundo se você não tomar esta água. E é isso que a gente vê trabalhando com clientes. Muito. Isso acontece demais. As pessoas até, de repente, têm uma água de qualidade, ou não têm água, mas elas simplesmente não tomam essa água. A gente esquece, a gente acorda, vai cuidar do filho, vai cuidar do cachorro, vai andar com o cachorro na rua, vai para o trabalho, e aí quando vê, passou o dia e você não bebeu nada de água. Já aconteceu isso com você? Isso já aconteceu muito comigo. Porém, com as estratégias que eu vou te dar aqui, isso não vai voltar a acontecer. Então fica aqui com a gente até o final que eu vou te dar algumas estratégias específicas para você dominar o segundo Q. Qual que é o segundo Q? É o Q da quantidade. Você precisa ter uma qualidade de água e você precisa estar consumindo essa água com a quantidade correta. Faz sentido? Quem está aqui comigo na live, Bia, querida, Vera, quem está aqui comigo ao vivo no nosso Tribo do PEC, se você está escutando isso aqui no YouTube ou então no nosso podcast, vem participar da Tribo do PEC, eu faço isso aqui ao vivo, a gente faz, eu e a Vá hoje, eu estou aqui sozinho, a Vá está caminhando com a Moaninha, foi no supermercado comprar comida, se eu não me engano, acho que ela foi no supermercado. Enfim, voltando aqui para o nosso bate-papo. Segundo o quê? Quantidade. Então você precisa consumir essa água de qualidade que agora você já sabe qual que é. Qualquer água ou de filtro de osmose reversa, ou então água mineral, correto? Vai anotando aí, porque a gente tem que repetir, até que entre na sua cabecinha. Entre no seu subconsciente, até que você crie o hábito.
Então, você precisa criar um hábito aqui de consumir esta água na quantidade correta. Nada mais é do que isso. Você é um resultado dos seus hábitos. A gente tem um episódio aqui só falando sobre hábitos para você no projeto. Se você não conferiu, confere alguns dos episódios. A gente tem mais de 200 episódios aqui dentro do PEC, se eu não me engano. Tem muito episódio, muito conteúdo. Então, hábito é importantíssimo. Então, você precisa estar consumindo essa água constantemente durante o seu dia para alcançar a quantidade certa. Como que eu faço isso? Se você simplesmente esperar pela sua vontade, quando você vê, você já passou o tempo, você já está desidratado, já está tudo errado. Então você não pode confiar na sua mente, porque a mente mente. Lembre-se disso, a mente mente. O que você precisa fazer? Você precisa desenvolver estratégias para consumir essa água. Quais as estratégias? Deixa eu te dar duas aqui para você. E essas duas já vão matar essa questão por completo, com certeza, se você aplicar, se você implementar. Deixa eu te contar um segredo. 99,9% das pessoas que escutam conteúdo como esse não fazem nada. Não implementam nada. Você vai fazer igual ou você vai ser diferente? Fica aqui a dica. Faça diferente. Como que você vai fazer diferente? Opção número 1. Você vai pegar o seu celular, não está aqui, está lá na outra mesa, e você vai usar o melhor aplicativo que existe no celular. Qual que é o melhor aplicativo que existe no celular? É o Instagram, Facebook, é o Twitter, é o YouTube? Qual que você acha que é? Nenhum deles. O melhor e mais importante aplicativo que você tem no seu celular é o seu despertador. É isso mesmo, o seu alarme. O alarme do seu celular. Então você vai lá e vai botar de 1 em 1 hora, nesse início, o celular para despertar. E vai estar escrito lá no rótulo, tomar água. Aí ele vai tocar e aí, opa, tá na hora de tomar água. Você vai lá e toma a sua água de qualidade. Eu já vou falar aqui sobre a quantidade, tá? Mas você vai lá e toma a sua água de qualidade. Depois de 1 hora, de novo, e assim por diante. Ou então você vai usar a estratégia número 2, que é baixar um aplicativo para te ajudar no consumo da água. Existem vários. Se você botar lá aplicativo de água no seu celular, você vai encontrar vários que vão te mandar notificação, vão te mandar um monte de coisa, lembretes, para você consumir a água na quantidade certa, que é o nosso segundo Q. Tá? Então, ou você bota o seu alarme, ou faça o download de um aplicativo para você criar este hábito. No início, você vai sofrer, mas depois de um dia, uma semana, 21 dias, 90 dias, você cria esse hábito e você vai simplesmente tomar água naturalmente, você vai ter a sua água. Também, uma outra dica aqui que me veio na mente, que eu nem planejei falar isso, é ter uma garrafa de água específica para você. Você pode ter, por exemplo, uma garrafa grandona, onde você anda com ela durante o seu dia. Anda para cima e para baixo com ela. Aí você vai ter ela para tomar na hora certa, porque às vezes a gente esquece e às vezes a gente não tem a disponibilidade de tomar a água. Então, tenha a sua garrafinha da água, digamos assim, que você anda para cima e para baixo. Ou você pode ter, por exemplo, isso aqui é uma outra estratégia, uma água da manhã e uma água da tarde. Então, você tem lá a sua garrafinha da manhã, você sabe que você precisa consumir, de repente, 1,5 litro de manhã e 1,5 litro de tarde, ou na noite, né? Tarde e noite. Então, você tem a sua garrafa para a parte da manhã, vai lá, consome 1,5 litro e depois tem uma próxima garrafa para consumir o restante. Então, tá aqui algumas estratégias para você. Mas Bruno, Vanessa, eu não gosto do gosto da água. Eu já ouvi falar isso, a gente já escutou algumas vezes essa objeção, mas eu não gosto da água, do sabor da água. O que eu faço? Bom, nesse caso, se você não gosta do sabor da água, que eu diria que é um absurdo, que você vai começar a gostar do sabor da água quando você consumir água e deixar de consumir outros líquidos, que eu não vou nem entrar aqui em detalhes sobre quais são esses líquidos, certo? Jaque, quem tá aqui? Quem tá aqui, Jaque, comigo? Deixa aqui seu comentário, quem tá ao vivo comigo, ou assistindo o replay, não interessa. Tá, mas voltando aqui para o que a gente estava falando, até me perdi aqui, desculpa, pessoal. Lembrei, eu não gosto do sabor da água. Então, o que você pode fazer nesse caso? Você pode tomar chá de ervas, por exemplo, ajuda? Ajuda.
Você pode, por exemplo, botar hortelã na sua água para ficar uma água com hortelã. Pode botar limão, pode botar pepino, pode pegar blueberry, strawberry, que é morango, por exemplo, para quem não sabe, quem não fala inglês. Pegar morango ou blueberry, que é o mirtilo, se eu não me engano, mirtilo em português. Botar lá e deixar na água. Simplesmente fazer uma água saborizada, que a gente chama. E assim você vai, de repente, curtir o sabor daquela água. Mas com o passar do tempo, você vai amar a água. Quando você se livra de outros tipos de bebidas e você começa só a focar na água, você cada vez mais vai gostando e o seu corpo cada vez mais vai querendo água também. Isso aqui é uma outra dica. Uma outra dica aqui para aumentar a sua quantidade, o seu Q número 2, é já logo de cara, na manhã, quando você acorda, ao acordar, faz o quê? Toma já 2 copos grandes de água. E ali você já consegue, de repente, meio litro, talvez até 1 litro. Mas meio litro tá bom. Tá 500 ml de água ao acordar, já logo de cara. Ou seja, você já bota lá hidratação no seu organismo, que estava dormindo, que estava se reciclando, que estava liberando bastante toxina. Então é importantíssimo que você já comece a se reidratar no começo da manhã. Combinado? Então você já começa lá com 2 copões de água. Pode botar também uma pitadinha de sal nessa água. Eu não vou entrar em detalhes aqui do porquê, a gente pode falar mais sobre sal em um outro episódio, mas é importantíssimo, as pessoas não sabem da importância do sal na vida delas. É incrível, as pessoas acham que sal faz mal, que sal aumenta a pressão, que sal é um veneno, quando na verdade não é. Depende do tipo de sal. Depende da qualidade desse sal, é claro, mas você precisa consumir bastante sal na sua alimentação. Mas como eu falei, sal é um outro episódio. Quanto de água? Você deve estar se perguntando. Mas Bruno, então qual que é a quantidade perfeita que eu preciso ter de consumo d'água? E a resposta é depende. Depende de vários fatores. Depende, por exemplo, de quanto você pesa. Se você tem 100 quilos, é uma coisa. Se você tem 50 quilos, é uma outra quantidade. Muito diferente, na verdade, é o dobro de quantidade que você precisa se você tem 100 quilos. Depende, sabe do quê? Da estação do ano, se é inverno, se é verão. Depende, sabe também do quê? Se você pratica muita atividade física ou não. Depende, sabe também do quê? Se você vive num ambiente com muita poluição de campos eletromagnéticos ou não. Calma, Bruno, vai devagar. Calma, vamos lá, vamos com calma. Campos eletromagnéticos? O que é isso? O que você está falando, Bruno? Estou engraçado hoje nesse episódio porque eu estou muito empolgado com esse tópico que realmente vai mudar a sua vida. Você implementando o que eu vou estar falando aqui vai mudar a sua energia. Campos eletromagnéticos, campos de Wi-Fi, por exemplo, de torre de celular, tudo isso interfere muito na hidratação do seu organismo. Muitas pessoas não sabem disso, mas desidrata demais. Ou seja, então se você vive numa cidade que tenha 5G, como a gente vive aqui nesse momento em Miami, adivinha o que você deveria estar fazendo? Se hidratando quantidade um pouco mais. Porque o ambiente poluído de campos eletromagnéticos está te desidratando. Portanto, você pode compensar através de mais quantidade. Sabe, depende do que também? Que é uma outra dica do que depende? Se você sua bastante ou não. Se você está no verão, como a gente está aqui agora, nesse exato momento em Miami, na Flórida, tá calor pra caramba. Tá muito úmido. Você sai na rua, você pisa o pé na rua, fora de casa, você começa a suar imediatamente. Então a gente está perdendo bastante água durante o verão. Então eu preciso compensar e tomar mais água. Sabe também do que depende? Se você pratica bastante atividade física. Se você praticar bastante atividade física, você vai suar mais e, consequentemente, você vai perder mais água e, consequentemente, você precisa de mais água. Tá vendo por que não dá pra gente falar tome 2 litros de água por dia? Porque isso é um absurdo, é uma balela, não funciona. A gente tem que ter um nível de consciência um pouquinho maior aqui dentro da tribo. Você precisa entender o seu contexto. Anota essa palavra. Anota essa palavra no seu caderninho. Contexto. Você precisa saber o contexto da sua vida. Personalização.
personalização é a chave para ter sucesso na sua saúde. Mas, Bruno, você pode dar uma fórmula ou algo do tipo para começar a ter uma ideia de quanto que eu preciso de água? Vamos lá. Para você que gosta de fórmula matemática, a gente não gosta, a gente não trabalha com calorias, a gente não faz matemática, mas eu tenho aqui uma fórmula para você ter uma ideia e aí levar tudo isso que eu acabei de falar anteriormente em consideração e fazer os ajustes necessários. Combinado? Combinado? Deixa aqui o seu comentário, fala para mim que você está entendendo. Fala, por favor, que você está aqui presente e entendendo o que eu estou falando. Falou? Deixa o seu comentário, vamos lá. O cálculo é o seguinte, e vale isso aqui para ambos os sexos, tanto feminino quanto masculino. Você vai pegar o número 35 e vai multiplicar pelo seu peso em quilogramas. Como assim? Isso mesmo. Vamos supor aqui, vamos usar o meu caso. Eu tenho 75 quilos. Então, você vai multiplicar 35 por 75. 35 ml. Porque isso aqui vai te dar a resposta em ml. Tá? 35 ml multiplicado por 75, você vai chegar a um número, que eu já tinha feito aqui anteriormente, de 2.625 ml. Ou seja, mais ou menos 2 litros 625 ml de água por dia, em média, claro, levando tudo isso que eu acabei de falar em consideração. Faz sentido? Tudo certo? Tudo certo aqui? Fala pra gente. Vocês estão compreendendo o que eu tô falando aqui nos comentários, tá bom? Então, esse é o nosso segundo Q, meus queridos da tribo. Primeiro Q, qualidade é tudo, mas de nada adianta você ter a melhor água do mundo, a água mais pristine, a água mais linda, maravilhosa, cheia de minerais, muito boa, se você não estiver consumindo. Então, você precisa ter a quantidade, o Q número 2, quantidade correta de água no seu dia, usando as estratégias que eu acabei de compartilhar com você. E aí, a gente tem o nosso terceiro e último Q. Um Q esquecido. Não, as pessoas não sabem sobre isso que eu vou falar aqui, sobre o terceiro Q. Mas antes disso, eu esqueci de mencionar uma coisa, que me veio na cabeça agora também. Quando a gente falou sobre a qualidade da água, eu estava falando especificamente da qualidade que você vai tomar, da água que você vai botar dentro da sua boca. Porém, não se esqueça também de comprar, de investir em um filtro para o seu chuveiro. É isso mesmo. A gente fez um episódio, um outro dia eu fiz um episódio sobre como melhorar a sua pele e seu cabelo investindo em um filtro de chuveiro. Por quê? Porque a sua pele absorve muito através da pele. Tá? A sua pele absorve tudo, tanto a poluição quanto a água que você vai estar em contato no seu chuveiro. Então, se você toma lá 5, 10 minutos de banho de chuveiro, é como se estivesse tomando 1 a 2 copos de água. Ok? Então, invista também num filtro para o seu chuveiro. Muito importante, porém, não beba a água do chuveiro. Se você beber a água, tem que ser a água de osmose reversa ou de água mineral. Combinado? Tá? Mas não se esqueça também do filtro. E voltando aqui, então, para o nosso terceiro e último Q, é o Q do quando. Quando que você deve tomar a sua água? Como assim, Bruno? Você tá maluco? Como assim, quando? Eu tomo água quando me dá sede, quando eu tenho vontade. Eu tomo água quando o meu despertador tocar a partir de agora. Não é bem assim. Existem momentos específicos que você precisa tomar a sua água, que eu diria que é melhor, que vai otimizar a absorção dessa sua água, tá bom? Então, presta atenção aqui no terceiro Q, que é o Q do quando. Quando que você vai tomar essa sua água vai ser o seguinte, entre as suas refeições. Eu vou repetir, entre as suas refeições é o momento quando você deve estar consumindo a grande parte da sua água. 80% da sua água deve ser entre as refeições. Como assim entre as refeições? Olha só, vamos dizer aqui que você tem lá café da manhã, só para deixar bem simples, café da manhã, almoço e janta. Essas são as suas 3 refeições que você tem no dia. Então, entre as refeições, significa que ou você vai tomar antes do café da manhã, ou depois do café da manhã, entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e a janta. Como assim, Bruno? Seja mais específico. Ok, vou ser mais específico ainda. Anota aqui no caderninho certinho. Tá pronto? Vamos lá. 15 minutos antes da refeição. Ou 45 minutos depois da sua refeição. O que isso quer dizer?
Digamos que você almoce meio-dia. Esse é o seu almoço. 11h45, depois de 11h45 da manhã, a gente não recomenda você tomar muita água. Então, antes disso, 15 minutinhos antes, você pode tomar. E digamos que você almoçou meio-dia e acabou meio-dia e meia. Então, espera 45 minutos para começar a consumir a sua água. Por quê? Por que isso? 45 minutos a 1 hora. Tá? Porque se você tomar muita água nesse período da refeição, isso vai atrapalhar o seu sistema digestivo, vai atrapalhar o seu ácido estomacal, que a gente também já tem um outro episódio falando sobre isso. Por que que o urubu fica doente? Por que que o urubu come carniça e não fica doente? É o nome do episódio. Confere aqui. A gente fala só sobre ácido estomacal. Ok? Então, esse ácido estomacal ele é muito importante para você digerir os seus alimentos, para você digerir principalmente a proteína. E se você toma muita água com a sua refeição, ou nesse momento que a sua digestão está trabalhando bastante, isso prejudica. Por isso que a gente não recomenda você tomar, pode tomar meio copo de água com a sua refeição. Mais do que isso, já começa a atrapalhar a sua digestão. Tá? Então, recapitulando, quando você vai estar tomando é importante. Entre as suas refeições, 15 minutos antes da sua refeição, ou depois da refeição você espera 45 minutos a 1 hora para começar a tomar novamente a sua água. E aí você toma bastante água. Você vai lá e começa tomando. Mas existe uma dica extra aqui que eu vou dar para você. Não vá lá e comece, né, vá lá e tome uma garrafa inteira de uma vez só. Não. Faz o seguinte, utilize aqui o que eu chamo de coma a sua água e beba a sua comida. Anotou essa? Vou repetir. Vamos lá. Coma a sua água e beba a sua comida. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai tomar a sua água devagar, como se você estivesse quase que mastigando essa água. Devagar, quando você consumir entre as refeições. Vá com calma, mastigando a sua água. E beber a sua alimentação simplesmente significa mastigar. Mastigação, muita mastigação dos seus alimentos para que ele vire líquido e você, entre aspas, beba os seus alimentos. Mas isso aí é um outro tópico. Tá? Então, voltando aqui para o quando, é isso. Uma outra dica em relação a isso é tomar também pelo menos meio copo, eu diria meio copo antes de dormir, tá? Para você não ir para a cama totalmente desidratado. Não tome bastante água também, senão você vai levantar para fazer xixi demais, mas não vá para a cama totalmente desidratado. Tome um pouquinho antes de dormir. E como eu falei, uma dica top é começar já o seu dia com 2 copões de água, tomar bastante água nessa parte da manhã, para já garantir ali bastante hidratação para você. Então, começando o seu dia assim, com bastante água. E assim, você consegue seguir esse protocolo e a sua energia jamais será a mesma, a sua saúde jamais será a mesma, tudo vai mudar para você. É óbvio, é claro que existem outros fatores, existem, né, os 4 pilares que a gente tanto fala. Se você não sabe quais são esses 4 pilares, vai lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com. Tem lá um guia gratuito para você falando sobre esses 4 pilares. Água é um dos tópicos dentro do pilar do corpo. Então, a gente tem 4 pilares: campo energético, que é a mãe de todos, corpo, mente e ambiente. A água se encaixa dentro do pilar do corpo. Então, é mais um tópico muito importante, como a gente falou aqui. Água, luz e magnetismo são os tópicos mais importantes dentro da área da saúde e mais negligenciado pelas pessoas hoje em dia. Adivinha por quê? E adivinha por que as pessoas estão com tantas doenças hoje em dia? Porque elas negligenciam água, luz e magnetismo. Elas focam apenas em nutrição, elas focam apenas em atividade física. Tá tudo contrário. Mas enfim, é isso, meus queridos. Quem está aqui ao vivo ou replay, deixa aqui um comentário para a gente. E não se esqueça de fazer o quê? 3 coisinhas para vocês aqui. Então, recapitulando, os 3 Qs, só para dar um resumo geral. Q da qualidade, qual a qualidade da água que você está tomando. O Q da quantidade, você está consumindo na quantidade certa. E o quando que você está tomando a sua água. Quando que você está tomando a sua água. Refletiu? Perfeito, então esse é um resumo. E eu também tenho que te falar que a gente tem esse guia completo no nosso site. Se você não baixou ainda, www.projetoenergiacronica.com, tá lá esperando para você um guia completo sobre como ter saúde no século XXI, como viver num estado de energia crônica.
E também segue a gente no Instagram, manda uma mensagem. O que você achou desse episódio? Você tem alguma dúvida sobre essa questão de água, sobre filtro, sobre quantidade, sobre tudo que eu mencionei aqui? Você tem alguma questão? Manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram. Nosso Instagram é Projeto Energia Crônica. Se você não segue a gente ainda no Instagram, segue a gente lá, porque a gente manda bastante dica, várias stories, várias coisas que só quem segue a gente no Instagram tem acesso. E uma última coisa aqui para quem está dentro do nosso grupo da tribo do PEC. Isso aqui é um pedido exclusivo só para quem já está aqui dentro. Para quem está aqui ao vivo ou assistindo o replay dentro do nosso grupo, eu tenho um pedido para você. Para a gente espalhar, para a gente ajudar ainda mais pessoas a ter acesso a esse tipo de informação, a gente precisa da sua ajuda. A gente precisa que você convide aqui, convide um amigo seu, um familiar, convide quem for que você queira convidar, mas convide, ajude a crescer o grupo, porque assim a gente vai estar conseguindo espalhar a nossa missão. Esse conhecimento precisa chegar no ouvido, na vista de mais pessoas. E para isso acontecer, você é responsável por isso. Você que faz parte da tribo, você que curte a gente aqui, você que gosta desse tipo de conteúdo que a gente está propagando aqui, eu e a Vá, compartilha, convide. É só falar aqui, pelo menos, fala para ele que você vai convidar, senão ele não vai aceitar. Só apertar esse botãozinho e enviar o convite. Fala, por exemplo, se você tem um amigo aqui, o Alexandre, por exemplo, seu amigo, manda para ele e fala: Alexandre, eu te convidei para um grupo, aceita lá e comece a conferir o conteúdo deste casal, tá bom? Avise, ajude, a gente agradece demais. Enquanto isso, aplique os 3 Qs da água na sua rotina. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente. Vai lá no nosso site, tem muito mais informação. Tá lá, www.projetoenergiacronica.com. Até lá, lembre-se sempre. Ação, 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 para que você aí mesmo, você que está aqui, ó, também consiga viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Grande beijo. Tchau, tchau.